Adelante, profesor. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí tenerlos el día de hoy dentro de una conferencia más por los 30 años del Grupo de Microelectrónica de la PUC. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, al profesor Ricardo Reis, aquí presente de la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. Él es doctor en microelectrónica por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia, además de haber sido asesor de tesis de muchos miembros del grupo de microelectrónica que fueron a la Universidad Federal de Río Grande do Sul a hacer maestría, doctorado, como Jorge Tonfat, como Walter Calienes, en fin. Él es miembro senior del IEEE CAS, ha recibido en el 2015 el IEEE CAS Meritorious Service Award, ¿no? Ha sido vicepresidente en varios mandatos, fundador del capítulo CAS en Río Grande do Sul, coordinador general de varias conferencias como el IEEE, BLSI, en fin, impulsor de conferencias como el LASCAS, y él tiene muchísimas publicaciones, más de 750 publicaciones entre libros, revistas, congresos, en fin. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Ricardo Reis, que nos va a dar su conferencia Viajando dentro de un chip. Muchas gracias, profesor Reis. Adelante. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gran placer de tener una oportunidad de hablar a nuestros amigos de Perú. Como disseste, acá também tenemos una otra relación que ya tivemos la oportunidad de tener en nuestros cursos de maestría y doctorado diversos estudiantes de Perú, todos que hicieron trabajos muy buenos, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hacer una pequena viagem dentro de um chip, ¿no? Então acá vou utilizar algumas fotos que eu he hecho hace muito tempo e também umas outras. E, então, espero que a charla seja apreciada aí com. Vamos ter muitas ilustrações aí para mostrar esta viagem, não? Empezando por esta que está aí no primeiro plano, este é um detalhe de el decodificador de la memória ROM del microprograma del parte controle del microprocessador 68000 de Motorola, ¿no? Acá várias das fotos, esta foto e outras, las pusemos em um ácido para retirar a capa de metal e se quedou acá em vertical uma marca que é o óxido de silício que está abaixo del metal. Então, há duas marcas acá, mas acá, e então, retirando a capa metálica, se pode ter colores mais interessantes. Então, se acá o polisilício está em amarillo, passando por cima de uma zona de difusão, que está em azul. Então, onde temos o amarillo sobre a difusão, significa que abaixo do amarillo não há difusão e temos acá um transistor, não? Então, acá há um, acá há outro, e por aí vai, não? Bueno, uma situação que vivimos hoje é que mais e mais todo termina em um chip. Então, esse é um ponto muito importante que deve ser tomado em conta em todos os cursos de pré-grado, pós-grado, em eletrônica, em computação, né? Às vezes há uns que fazem computação e que não têm todavia a visão de que é muito importante hoje de
mismo los estudiantes de computación tener el conocimiento de cómo transformar una idea en un chip, ¿no? Esta tendencia que ya es una realidad en muchos casos, ¿no? De poder toda la computación, toda electrónica en un chip, es una tendencia sin vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque si se pone todo dentro de un chip, tiene más confiabilidad, va a consumir menos, va a ser más pequeño el producto. Entonces, una serie de vantajes ahí que la dirección... Entonces, ¿quién puede competir en el mercado global, que es cada vez más global, ¿no? Mismo para competir en el mercado en Perú, tiene que competir con las compañías internacionales que transforman ideas en productos, ¿no? Por exemplo, acá em nosso sul de Brasil, acá em Rio Grande do Sul, temos uma tradição de companhias que na área de comunicação de dados, não? E, e que se ocupam todavia ainda um espaço no mercado, pero sua vida, sua competição é cada vez mais difícil, ¿por quê? Porque os competidores internacionais como Qualcomm põem toda su expertise, todo su sistema de comunicações em um solo chip e, por supuesto, estes chips não são vendidos afuera, não? Então, esse é um ponto que, sobretudo acá em América Latina, se quisermos participar do mercado internacional como um actor, não, temos que ter muito mais pessoas com a capacidade de transformar ideias em um chip. Então, esse é um processo sem volta e há muitos cursos de pregrado em computação, em eletrônica, que tem que, se todavia não o tem que inserir diversos cursos que permitam que o estudante pueda saber como transformar sua ideia no desenho de um circuito integrado, ¿no? Bueno, então, desculpe que tenho alguns slides em português, outros em inglês, não, pero então, é o primeiro computador eletrônico que foi o ENIAC, não? Em 1946, não? Ocupava toda uma sala, pero com um poder de cálculo inferior a uma calculeta de bolsillo que temos hoje. Então, um poder de cálculo muito pequeno comparado no que temos hoje, e utilizava aí 18.000 válvulas, não? Tubes, não? E tudo isso fazia que tinha grande problema de consumação de energia e também de confiabilidade. Então, esses problemas de consumação de energia vêm de muito tempo ainda. Em 47, foi hecho o primeiro transistor. Acá está à esquerda o protótipo do transistor que se ha hecho, ¿no? Depois se começou a fabricar transistores individuais, como lo mira acá no centro, ¿no? Com 3 pernitas aí para... Depois, hoje temos a capacidade de integração aí de milhões de transistores em um chip. E quando se abre o encapsulamento do chip, se mira que o chip efectivamente está acá no centro, ¿no? E aí depois se conecta ao exterior aí por todo. Então, mirando já um pouquinho adentro, não? Os sistemas hoje muito complexos, não? Então, têm um tamanho menor que uma moneda aí de 1 cento de dólar, não? E se mirar a evolução da densidade de transistores, isto acá eu tirei do Computer History Museum, que está aí disponível, mas todavia não está aí atualizado para 2020, os anos 2020, não? Acá pegaram uma referência por cada década. Então, 1950, um transistor, nos anos 60, 16 transistores, nos anos 70, acá com o microprocessador de Intel, acá cerca de 4.500 transistores,
los años 80 ya indo a 275.000 transistores em um chip, 3 milhões acá na década de 90, 592 milhões na década de 2000, 2010 já 8 bilhões, e hoje estamos a muito mais que isto, não? Então, acá solamente um pouquinho da história de nós outros acá para mostrar por que começamos acá a microeletrônica. Se começou na indústria na área de tecnologia de informação, com várias companhias que começaram a partir de trabalhos feitos no pós-grado da universidade. E aí, quando toda essa indústria se estabeleceram acá a partir da universidade, o ponto à época aí, os anos 78, não, se discutiu o que deveríamos fazer para o próximo passo da indústria, não? Então, a conclusão foi de ter mais pessoas com conhecimento em microeletrônica. Aí várias pessoas foram afuera, professores e estudantes, se especializaram em microeletrônica com doutorado. E depois de regresso, tivemos acá em 82 a primeira maestria em concepção de circuitos integrados. E em 84, pode mirar acá, o primeiro circuito integrado desenhado acá em Porto Alegre, que foi fabricado em IS2, em França, para mostrar que tinha sido desenhado acá e cima o desenho de um chimarrão, ou de um mate, como se pode mirar acá no centro, não? Pouco depois também se hizo acá, na época, quando se estava começando o desenvolvimento das arquiteturas RISC, né, o microprocessador RISC, pero se quedou a nível de desenho de layout, não chegou a entrar em fabricação, não. Bueno, e hoje podemos ver circuito aí com bilhões de transistores, não, com muitos core. Muitos core significa muitos processadores dentro de um chip, não? E esta é uma tendência também cada vez mais significativa de, em vez de ter um relógio do circuito que funciona mais rápido, que não significa que o processador vai ser mais rápido, porque o importante é ver o que se hace durante o período de um clock, não? Então, hoje, os clock não continuam a aumentar muito, porque isso significa também um aumento de consumação de energia, que é uma coisa que se tem que reduzir, não? Pero hacer cada vez mais coisas em paralelo, não? Por isso que temos, como este acá, muitos sistema on chip, não? Sistemas em um chip que têm muitos core ao interior de ellos, não? Acá é o primeiro microprocessador que foi realmente hecho acá em Porto Alegre. Então, se desenhou no grupo acá no Instituto de Informática, e a fabricação foi no laboratório do Instituto de Física da universidade. E na época aí não tinha capacidade de ter as grades de los transistores em polisilício, se lo hizo em metal, pero se pode demonstrar como seria possível transformar uma ideia em um chip. E estes primeiros circuitos ETH-K, nós outros los testamos utilizando um microscópio eletrônico, não? Isto foi nossa primeira ferramenta de teste de um circuito integrado. Então, os circuitos que foram fabricados em França, a regressar, a maneira que tínhamos de mirar se estava marchando bem ou não, era de pôr o circuito em funcionamento dentro de um microscópio eletrônico. E aí se poderia mirar, por exemplo, acá, as linhas que estão blancas significa que tem uma tensão equivalente a 1 lógico, não? Na época era 5 volts, não? E os pontos que estão negros significa que estava sem tensão, ou seja, em zero. Acá se pode ver também uma linha com vários pontos em zero, que significa o ground, não, na terra.
y acá en el medio tiene una línea toda blanca, significa la distribución de la alimentación VDD. Entonces, con esto, mirando en el microscopio electrónico, si hay un sitio del circuito que todavía no cambiaba de valor, ¿no? Significaba que posiblemente ahí tenía un problema, ¿no? Entonces, este trabajo el primero que se hizo acá, fue parte de una maestría en 86 de Carlos Hurtado, que era un estudiante que venía de Perú, ¿no? Entonces, ya hace bastante tiempo, ¿no? Acá tiene una otra vista del circuito completo, ¿no? Que mirando en el microscopio electrónico, entonces se podría ver, ¿no?, en claro las líneas que tenían VDD, en escuro al medio acá las líneas que estaban en el ground, ¿no? Acá un otro ejemplo, ¿no? Si mirar, creo que están mirando mi apuntador, ¿no? Acá en el medio hay una línea que está escura, en la derecha la misma línea está claro, ¿no? Significa que cambió de 0 a 1, ¿no? Ahí hay otras también, acá estaba claro, agora acá está escuro, então cambiou de 1 a 0 e por aí va, ¿no? Hay una outra acá que estava em 0 e acá cambiou a 1, ¿no? Entonces se podría ver en tiempo real, en el funcionamiento del circuito, ¿no?, el cambio de valores de que tenía en las líneas del circuito, ¿no? Hoy esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos en muchos circuitos muchas capas de metal. Entonces esto complica mucho el test con microscopio electrónico, ¿no? Acá un otro ejemplo, a la izquierda una foto que hicimos con microscopio óptico, ¿no? Y a la derecha el mismo punto acá, ¿no? Aquí está el pino, a la izquierda acá está el pino, y acá en el microscopio electrónico, ¿no? Microscopio electrónico, por supuesto, tenemos siempre imágenes en blanco y negro, ¿no? Bueno, y un punto interesante en términos de visualización del diseño de circuitos cuando se está haciendo el proyecto, ¿no?, es cómo vamos a mirar el circuito. Entonces, acá en la izquierda tenemos el diseño de una celda con varios transistores, ¿no? Siempre es muy fácil reconocer un transistor cuando una línea roja de polisilicio pasa a una línea de difusión, acá en naranja la difusión P y abajo acá en verde la difusión N, ¿no? Entonces, cuando una línea roja cruza, significa que acá tenemos un transistor. Este diseño fue hecho de manera totalmente automatizada acá por una herramienta que desarrollamos de hacer el layout de forma automática, ¿no? Entonces, acá el diseño de cada rectángulo tiene un significado, pero a la derecha tenemos la visualización de un circuito completo y acá no tiene más ningún significado diseñar los rectángulos, ¿no? Tenía una época que cuando se quería mirar el circuito completo, la herramienta ahí de CAD lo diseñaba todos los rectángulos, mismo que no teníamos la capacidad de mirar los detalles, ¿no? Y ese tomaba un tiempo muy, muy, muy largo, ¿no? Entonces, después de un tiempo, se quedó un reconocimiento que tenía que cambiar esta manera de visualizar, y lo que se hace es que se mira los diseños de los rectángulos hasta que el diseño de los rectángulos tenga algún significado para nosotros, ¿no? A partir del momento que el diseño de rectángulo no tiene más gran significado, lo que se hace un render y se transforma en una imagen del circuito. Y ahí se puede hacer el zoom de la imagen mucho más rápido, ¿no? Entonces, esas dos maneras de visualizar están integradas de manera que si una persona está con todo el circuito y demanda hacer un zoom, este zoom es un zoom en la imagen del circuito hasta que empieza a tener significado
el diseño de los rectángulos, entonces se cambia automáticamente para la herramienta que hace el diseño completo, diseñando todos los rectángulos del circuito, ¿no? Entonces, esto que es la manera hoy de poder manejar todo esto, ¿no? Bueno, una otra manera también de visualizar algunos puntos en el interior del circuito es que hoy tenemos un gran problema de litografía. Significa que el diseño acá en la izquierda de una mascarilla, ¿no? Se tiene acá 4 rectángulos negros, ¿no? Pero como el comprimiento de luz es más grande que las dimensiones de los rectángulos que tenemos, queremos transferir al silicio, ¿no? El resultado está acá en la derecha, que es el printing pattern, ¿no? La que vamos a tener acá efectivamente en el silicio. No van a ser más rectángulos, pero tiene pequeñas elipses acá, ¿no? Entonces, esta es una cosa que es una herramienta que fue hecha acá para poder tener una idea mejor de qué impresión teríamos de la mascarilla que estaba diseñada a la izquierda, ¿no? A partir de esto, necesitamos una segunda herramienta que es para cambiar este rectángulo, posiblemente poner algunos rectángulos a más en las puntas, entonces deformar este rectángulo agregando otros pequeños cuadraditos acá, de manera que después, en el proceso de hacer la litografía, vamos a tener una impresión que sea lo más cercana posible de los rectángulos en la izquierda que queríamos imprimir, ¿no? Entonces, ahí, entonces, hoy se hace el diseño de un circuito integrado respetando las reglas de diseño, después tiene todo ese trabajo de un procesamiento del layout para poner el layout de manera que sea posible después de tener una impresión de los rectángulos que deseamos, ¿no? Entonces, para esto tenemos que transformar los rectángulos iniciales de la mascarilla, ¿no? Bueno, una otra cuestión acá también hoy es que mismo en la Tierra, ¿no? Los circuitos están sensibles a problemas de efectos de radiaciones, ¿no? Esto puede ser importante para algunos circuitos en áreas críticas como la medicina, el transporte y otras, ¿no? Pero para áreas como una pantalla de una televisión no es un gran problema, ¿no? De todas maneras, se hizo acá, este fue un proyecto liderado por mi colega Fernanda Castesmite, que fue de hacer un chip donde tenía un microprocesador MIPS diseñado acá y un MIPS agregando TMR, ¿no? Triple Module Redundance, o sea, un chip que esté más protegido de los efectos de radiaciones, ¿no? Esto se lo hizo, se fue enviado ahí a un satélite también, y que esto no llegó a ser en el satélite, pero se hizo teste de radiaciones para mostrar que el microprocesador con TMR estaba mucho más protegido para efectos de radiaciones, ¿no? Acá está el otro que se puso en un nanosatélite, ¿no? Donde ese nanosatélite que tiene dimensiones de 10 por 10 por 10 centímetros, ¿no? Ele fue al espacio hace cerca de 8 años y todavía ahí está marchando e enviando sinales que son captados en una antena que está en el predio del Instituto de Investigación Espacial, que está en la Universidad de Santa María, cerca de 300 kilómetros de acá de Porto Alegre. Y en este nanosatélite también tenía un otro circuito hecho acá en Porto Alegre, y los dos todavía, después de 8 años en el espacio, continúan funcionando e enviando sinales acá en la Tierra, ¿no? Bueno, un otro punto hoy que es importante, acá un dato de 2010, donde hace cerca de 12 años, ¿no? O Mercedes-Benz tenía cerca de 8 a 10 billones de transistores, es decir, los coches de hoy lo tienen mucho más, ¿no? Y estos circuitos que tratan de
se poner em um coche como este, não, tem que utilizar tecnologias que sejam mais tolerantes a estes feitos de radiações. Não? Há reporte de um acidente de coche na Alemanha, onde o resultado é que se concluiu que foi um efeito de uma radiação que chegou ao circuito integrado aí de controle do coche, que foi responsável pelo acidente. Não? Quanto à fabricação de transistores no mundo, não? Acá tem dados que hasta 2003 que do recorrido da indústria de semicondutores, e se mira os dados de 2014 a 2017 que eu adicionei acá, temos em 2017 cerca de 250 quintilhões de transistores hechos no mundo. 2017, 3 anos depois, tinha 4 vezes mais, tinha 1 sextilhão de transistores no mundo. Para 2012, a estimação é em 2022, perdão, 2022, a estimação é cerca de 8 sextilhões de transistores. Não? Então, esse é um crescimento enorme e por isso é que temos que cambiar um pouco os métodos de desenho de sistemas aí de tecnologias de informação e tudo isso para utilizar um número menor de transistores porque o número de transistores está associado ao consumo que temos. Não? Então, outro dado acá que também recorri há 12 anos, não? É o preço de grano de arroz, né? Na época aí foram em mercado em Califórnia, compraram um paquete de arroz e depois foram ao frente a uma tienda de eletrônica e compraram um chip aí. E a comparação de custo é que grano de arroz custava o equivalente ao preço de 125.000 transistores. Não? Então, se o transistor é considerado barato, não? Por que temos que economizar transistores? Primeiro, porque a energia é muito cara, cada vez mais cara. Segundo, porque chip que consome muito tem uma probabilidade de ter uma vida mais curta. Né? Então, a consumação está muito relacionada também à confiabilidade e o tempo de vida de circuito integrado. Não? E outro ponto é que, se continuar fazendo o desenho como se faz hoje, onde se utiliza muito mais transistores que necessário, não vai ter energia para toda a necessidade dentro de algum tempo. Não? As dimensões de los atuais de circuito integrado, não? Se mira nas dimensões mínimas das tecnologias disponíveis hoje aí, por exemplo, em 5 nanômetros, não? Esta dimensão é cerca de 20 vezes menor que a secção de cabelo aí que então imagina quantos transistores se pode pôr na secção de cabelo. Não? Acá tem exemplo antigo nos anos 80, não? Acá é uma memória onde se mira abaixo os pequenos transistores e arriba acá temos um cabelo, não? Isto é como eu disse, do final dos anos 80. Imagina hoje, não? Não teríamos nenhuma possibilidade de mirar os transistores comparado às dimensões da secção do cabelo. Bueno, os materiais semicondutores, ¿no? Rapidamente sobre isto, não tem 4 elétrons na última camada e se associando a outros 4 átomos vão ter um equilíbrio de estabilidade. E o átomo de silício é bueno para isto, por isso é que o silício é o material amplamente utilizado na fabricação de circuitos integrados. Acá tem algum silício bruto à esquerda, não? Abaixo acá é silício cristalizado, se cristaliza em tetraedros, não? E à direita acá temos alguns
como se disse, alguns tarucos, algumas barras acá de silício crescido, não? E depois são cortadas para formar os wafers que vão ser utilizados para a fabricação de los chips, não? Acá, para ter uma ideia, não, eu não queria me mostrar acá, pero para comparar o tamanho, não? A la esquerda acá tem uma barra de silício enorme, não? Que vai depois ser cortada acá, vai dar um número muito grande de. Acá a outra no centro é um pouquinho mais baixa, pero mais larga, não? Também. Então, estes são fotos del mês passado. Então, essas barras de silício, depois de polidas, vão ser cortadas para ter os wafers que vão ser utilizados para fazer em las fábricas. Acá na mano de uno tem o wafer, não? Onde se acha muitos circuitos ao mesmo tempo, não? E uma fábrica dessa, as pessoas estão como um astronauta acá, não para se proteger de algum material químico na fábrica, pero para proteger o circuito do homem, não? Porque as dimensões do circuito são tão pequenas que uma partícula aí de algum elemento que o homem traga aí pode, né, comprometer todo o circuito, não? Acá uma outra vista, não? Então, cada quadradito aí é um circuito diferente, não? E acá tem o exemplo do wafer do Intel Core i7 de 2012, não? De há 10 anos, em 22 nanômetros, não? Então, acá os chips eram um pouco mais retangulares, com vários cores ali interior, não? Então, era importante reduzir a área do chip também para poder pôr mais chip dentro de um mesmo wafer, não? Bueno, depois, para testar, se o teste tradicional, não? Se tem punteiras que vão a los pinos de entrada e salida do chip, não? E se hace um teste mais rápido quando o chip está todavia no wafer, e aí há umas canetitas com uma tinta cá, não? E se reconhece que há um erro, né? Sai jato de tinta aí de pode ser de colores diferentes para diferentes tipos de errores que se encontram, não? Então, quando o chip todavia está no wafer, vão ser marcados com uma tinta os que não estão buenos, para depois se retirar solamente os que estão bem. Acá, também, de há 2 meses, aí na feira, junto ao DAC, não? Acá também um outro estudante de Peru que está acá em Porto Alegre hoje, Luiz Vizquiardo, estava aí também, não? Todos os anos há becas de ACM-CDA para que estudantes possam ir ao DAC, não? Becas que permitem pagar o boleto aéreo. Quizás algum estudante de Peru se interesse em ir no próximo ano, que vai ser em Monterrey. E acá, então, tem uma máquina de teste que se pode mirar aí. Então, acá, o que está se passando é que as ponteiras descem um chip hacia o teste, vão arriba, vão o chip de lado hacia o teste, em uma velocidade muito significativa. Acá, uma outra máquina de teste, pero acá o wafer está de maneira horizontal. Pode mirar que a velocidade de teste em cada quadradito, ou seja, em cada chip, é muito grande, não? Então, esta é uma máquina que estava aí na feira de Semicon, que foi em paralelo ao Design Automation Conference neste mês de julho, não? Bueno, depois que os circuitos são testados, então se acham algumas marcas aí, né, algumas tiendas, não? Para poder depois separar os chips, não? Pero há um plástico que se põe colado acá para que não haja uma separação de todos os circuitos. Depois de uma máquina vai, então, finalmente retirar os chips
que están buenos para poner en el encapsulamiento, ¿no? Vou parar um pouco aqui, porque está um pouco o tempo indo muito rápido. Então, o funcionamento de um transistor é muito simples, não? Quando se tem tensão em la grade, no, quando não se tem no canal acá, não há portadores negativos, quando se trata acá de um transistor de tipo N, não? Então, acá se comporta como uma chave aberta, não? E quando se há tensão, há elétrons de las profundezas que se acumulam acá abaixo, haciendo um caminho de las duas zonas de difusão. Significa agora que o transistor está cerrado, então é correspondente a um lógico. Então, o transistor funciona como uma pequena chavezita que pode estar aberta ou cerrada, ¿no? Bom. Então, a partir disto, se tem associado os transistores para formar las puertas lógicas. Acá um inversor, ¿no? Acá tem o desenho de los inversores. Então, o que temos nós outros como que queremos fazer o desenho é fazer o desenho de los retângulos que vão ser utilizados para ser a mascaria para poder fabricar os circuitos. Então, há uma interface muito clara aí entre os que fazem o desenho e os que vão fazer a fabricação depois, não? Bueno, não tenho tempo aqui de entrar em muito detalhe. Acá teria uma porta NAND, né? As portas básicas de uma tecnologia CMOS são as portas negadas, inversor NAND NOR. Então, se todas as equações lógicas se tem que, por exemplo, hoje uma classe de circuitos digitais aí, todos aprendem como utilizar um mapa de Carnot para ser a minimização lógica, não? Pero poucos detalham que o resultado de uma simplificação lógica de um mapa de Carnot, todavia, muitas vezes não é uma equação implementável em CMOS. Por quê? Porque CMOS temos negados correspondentes a portas negadas como NAND NOR. Então, aí tem um trabalho adicional para cambiar a equação otimizada e uma equação que seja uma equação implementável em CMOS, não? Acá a porta NOR também. Bueno, vou passar um pouco mais rápido. Acá é um circuito de Motorola, el 6809, tecnologia NMOS. Acá também ponemos el ácido para retirar os metais. Então, acá aí se quedou metal onde tinha a terra e onde tinha o VDD, porque eram metais mais largos, não? Também se quedou em los contactos, não? Que se mira acá, né? Pelos outros, há somente uma marquita acá, não sei se consegue mirar, não? De metais que tinham acá arriba e que não há mais, não? E acá você pode ver um transistor NMOS com o transistor que se chama acá de depressão, o transistor de carga, não? Que era de la salida de la puerta hasta VDD, e deste ponto acá hasta la massa teríamos dois caminhos, um por este transistor e outro por este. Significa que acá temos uma puerta NOR, ¿no? Bueno, e circuitos lógicos combinacionais, sempre temos o pull-up, que são os transistores de la salida hasta VDD, que são o dual de la rede de transistores que está de la salida a la Terra, não? E esta parte do pull-down de la saída da Terra é que define a função lógica, e os outros do pull-up estão acá solamente para garantizar que quando não há um caminho de la saída hasta la massa, se tem um caminho de la salida hasta VDD, não? E acá um ponto muito importante, que é o argumento principal de dos projetos que estamos fazendo acá, é que esta pequenita equação acá se deslocou um pouco acá as negações, não? Se implementa com 4 portas lógicas. Estas 4 portas lógicas, que são 3 NOR e um inversor, não? Correspondem a 14 transistores que está mirando acá. Pero esta é uma solução otimizada? Não. E
hoy se mira muchos trabajos muy buenos que están ahí en periódicos o en conferencias muy importantes, que la persona cuando llega al nivel lógico se dá por satisfecha e não vai adelante para minimizar esse circuito. Tá? Então, muitos chegam a soluções como esta cá e está listo. Pero, se você mira cá, você pode transformar a equação mantendo exatamente a mesma função, pero agora sendo toda a função solamente com uma celda. Isto significa uma redução de 14 para 8 transistores. E essa redução de 14 para 8 transistores também significa uma redução da consumação. Ademais, também se elimina as conexões que temos acá entre as portas lógicas, de maneira que são menos conexões que vamos ter que fazer na etapa de roteamento do circuito. Não? Acá tem algumas celdas hechas acá por a ferramenta Astran, desenvolvida acá em Porto Alegre de maneira totalmente automatizada, não? Acá mirando ao interior de alguns circuitos, este é o Spark. Spark é uma arquitetura desenvolvida pela companhia Sun, que hoje foi comprada por Oracle, não? Então, acá se pode mirar que há planejamento da planta baixa muito significativa, porque há vários blocos funcionais acá, todos estão muito bem arreglados para ocupar todo o espaço que tem no circuito. Então, quando você vai fazer um desenho mais grande como este, a primeira coisa é ser o planeamento da planta baixa para não ter espaços, muitos espaços não ocupados, não? Então, cá é importante não somente a área de cada bloco, mas também seu formato, de maneira que pueda bem se inserir em la planta baixa do circuito, não? Bueno, outro ponto interessante hoje, mirando ao interior dos circuitos integrados, não? Você mira acá neste System on Chip de Apple, acá é o 8, não? Há 2 CPUs, 4 GPUs, e toda essa parte que está azul são 29 aceleradores de hardware. Significa blocos funcionais dedicados solamente a uma função. Tá? E estes blocos, por exemplo, que é muito típico é os de criptografia, ou seja, de codificação e decodificação de los dados que vêm ao chip e que saem do chip. Então, antigamente, o que se fazia era uma aplicação de chaves de criptografia em software. Isto hoje não tem mais nenhum sentido, não? Primeiro, porque gasta muito tempo da CPU para processar isto, não? E queremos que a CPU processe a função para que está hecha, não ficando codificando e decodificando dados da salida, não? Então, cada vez mais podemos mirar arquiteturas que têm um grande número de aceleradores de hardware. Acá no Apple 11 também há um processador específico, que é o Neuron Process Unit, que é utilizado para fazer reconhecimento facial de pessoas que no celular aí. Bueno, e todo o espaço acá que não está marcado são esses aceleradores de hardware também. Não? Bueno, regressando aos circuitos antigos, acá ele também é 6809. Você pode mirar acá uma outra porta acá no meio, como eu disse antes, retirei os metais aí com ácido, se quedou onde tinha mais aí nas alimentações, não? Então, se mira este ponto acá, que é o ponto de saída da porta, você tem acá um caminho por um transistor AVDD, que é o transistor de carga, que se chama, que é um transistor de depressão, não? Que está sempre funcionando, funciona como um resistor variável, não? E de acá hasta a tierra, hasta a massa, se pode ter 2 caminhos, um à esquerda, que passa por um transistor, e à direita por outro. Então, acá temos uma porta enorme. Acá tem o 68000, na parte da parte controle, que é uma parte controle microprogramada, e você pode mirar acá à direita um detalhe do codificador, que já mostrei no início, não? Então, acá outro detalhe do 68000, não? Acá é um controle que está controlando uma série de transistores
que são chavesitas acá que estão controlando a passagem de um sinal da esquerda à direita ou vice-versa, não? Então, o mesmo controle está controlando vários transistores, não? E há algumas marquitas acá horizontais que são das linhas de metal que foram retiradas com o ácido. Acá uma vista dele Z8000, é um processador que eu tive a oportunidade de fazer a engenharia reversa, não? Este é o tema de uma outra charla. E acá se pode mirar que na época, esse aqui é um detalhe da parte de controle, não se mira espaços vazios e tinha uma otimização muito grande. Pelo interessante é que neste microprocessador, todavia, não havia nenhuma maneira de fazer nenhuma automação do layout. Então, todas as celdas acá eram desenhadas à mano e desenhadas à mano de uma maneira a ter uma compactação muito importante. Então, todavia, hasta hoje, há um desafio aí que é ter ferramentas que podem ser um desenho tão compacto de layout como se fazia à mano em processadores dos anos 70, como o Z8000 que está mirando acá um detalhe. Acá um outro detalhe do 68000. Eu tenho que passar mais rápido aí, que o tempo está avançando, né? Eu tenho muito mais fotos do interior de circuitos que estão aí nesta direção de Facebook, não? Então, se à esquerda cá é um detalhe da parte operativa, à esquerda cá del 68000, esta primeira foto à esquerda. A segunda é um outro detalhe de 61, você pode mirar acá linhas del bus que está em 45 graus, não? Acá um detalhe da memória del Z80, acá de novo acá a memória de microprograma de Z8000 é um detalhe, não? Da aumentação de codificador de linha. E acá lo que damos muito mais tempo no ácido, o polisilício também já estava partindo, não? Pero aí neste sítio há muito mais fotos que não temos tempo de mostrar hoje acá. Algumas destas fotos que sacamos do interior de chip foram expostas no DAC Art Show de 2018 e foram expostas aí. Algumas estão aí na página de Facebook. Então, alguns outros detalhes aí. Não tenho muito tempo para falar muito de cada um. Acá outro detalhe de transistores de depressão del Z80, não? Quando essas marquitas acá são de lo que chamamos de buried contact ou pré-contacto, onde se tem que pôr pouco de difusão abaixo do polisilício, porque é um contato de polisilício para a difusão. Como o polisilício é feito antes, em uma primeira etapa da fabricação, não há difusão abaixo, não? Então, se tem que fazer uma implantação iônica para pôr acá, para permitir este contato enterrado. Isto não é mais utilizado nas tecnologias atuais, que pelo menos não conosco em nenhuma, não? Acá outro detalhe de um ponto do circuito também, que se tirou aí devido a imagem interessante, que também foi no DAC Art Show. Outro ponto acá é de mirar o desenvolvimento de ferramentas de CAD. Então, acá tem uma ferramenta de posicionamento de celdas que é feito acá em Porto Alegre. Cada bloco funcional tem um color e você pode mirar que não há nenhuma fronteira muito clara entre os blocos, porque a ferramenta não tem nenhum preconceito acá e lo põe onde é mais interessante em função de los algoritmos. Então, hoje, se mira quase todos os circuitos integrados, não há muitas fronteiras que tenham linhas rectilíneas, não, pero é uma fronteira que não está muito clara, não. Acá outro exemplo de um circuito de um benchmark de IBM com cerca de 200.000 celdas, o que significa mais de 1 milhão de transistores, não? Cada color acá é um bloco funcional diferente e estão todos aí muito misturados, não?
Quando se hace o posicionamento das celdas estão inicialmente todas no centro do circuito e depois, com o tempo, vão se movimentando hasta encontrar a posição final, não? Acá também pode mirar que, considerando que cada color é um bloco funcional diferente, não? E que não há uma fronteira rectilínea entre os blocos funcionais, não? Bueno, entonces era esto que yo tenía de hablar por hoy, ¿no? Y si tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Ricardo. A ver, vamos a ver en el chat si hay preguntas. A ver, hay una pregunta de Javier Palomino en el chat que dice, buenas tardes, cuando se termine el silicio, ¿será el fin del chip? ¿Habrán reemplazos para el silicio? No sé si comprendí bien, pero el silicio no va a se terminar nunca, ¿no? Hay mucho silicio, el problema es que el silicio está en las playas, ¿no? La arena, ¿no? El problema es que ahí el silicio está con muchos, misturado com muitos outros materiais, não? Então, os silícios que são utilizados para ser estas barras de silício que eu mostrei aí, são silícios que vêm normalmente de sítios onde há já o silício mais puro, não? Então, o silício é um material muito significativo, não? Porque com o mesmo silício se pode ter 3 tipos de materiais elétricos, não? Quando o silício é oxidado, se tem um isolante. Quando o silício está cristalizado com cristais em diferentes direções, se tem um condutor, que é o polisilício, não? E quando o silício tem todos os cristais em uma mesma direção, temos o monosilício, que é o semicondutor, não? E que depois vai conduzir ou não, dependendo das condições que está. Então, muitas vezes se tenta falar de material que vão reemplaçar o silício, não? Eu não creio que vai ter um reemplaço do silício, não? O que vai ter é que para algumas aplicações especiais, né, se pode utilizar outros materiais, não? Por exemplo, para circuitos de altíssima frequência não de operação, se pode utilizar, por exemplo, o arseneto de galho, não? E aí se pode ter películas muito finas, não? Essa é uma possibilidade aí, não? Depois, o que tem hoje também são algumas desenvolvimento de algumas tecnologias onde se mantém o silício, pero se põe arriba da grade do transistor alguns tubos de nanocarbono, não? Para ter uma velocidade mais grande, não? Então, há muitas investigações aí, pero creio que vamos ter quizás algumas opções para alguns tipos de circuitos, pero la gran mayoría de los circuitos vão continuar com o silício, ¿no? Perfecto, a ver, Marco Mamani consulta acerca del intercambio que mencionó el doctor Reis. ¿Hay alguna página para información de intercambios a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul? Se me passarem o correio eletrônico, hoje eu posso também passar as informações aí para Mário, não? Aí a página do programa de pós-grado em microeletrônica, né, o PG Micro, e também há o pós-grado em computação, onde há também a possibilidade de fazer a maestria ou o doutorado em microeletrônica, não? Há alguns pequenos detalhes aí que são diferentes em um e no outro, não? Pero nós outros somos tem vários professores que são orientadores em los dois, não? Há uns que são solamente em um, não? Pero e aí temos uma coisa importante que hoje temos o ingresso quase que de forma contínua, não? Porque há com toda a Covid e todo isso, há
muchos sitios donde se termina el pregado en fechas diferentes uno de los otros, ¿no? Entonces se tiene ingreso ahí en varias etapas del año. Entonces, si quieren más información, basta me contactar ahí. Acá está mi correo electrónico, ¿no? Acá abajo. Para nosotros acá hay varias maneras de venir a Porto Alegre a hacer un posgrado. Una que tarda un poquito más de tiempo, pero tiene la ventaja de tener el apoyo también para el boleto para viajar acá, que es ir al consulado de Brasil ahí en Perú, ¿no? Que tiene un mecanismo ahí de cooperación que permite apoyar la venida de estudiantes de Perú a Brasil, ¿no? Pero no tengo agora en este momento exactamente cómo están las fechas ahí, ¿no? Pero además de esto, se puede planear de ingresar directamente acá, eh, inclusive intentando ter uma beca de acá. Não, a única coisa é que a beca de acá não inclui aí o boleto de Lima a Porto Alegre, que também não é muito, não, porque hoje temos vuelos diretos, não, de Lima hasta Porto Alegre, não. Então, já temos uma longa história aí de muitos estudantes de Peru que vieram acá a ser a maestria e o doutorado, não. E todos sempre com muito sucesso. La Perfecto. pregunta acá. Hay una pregunta de Julio Saldaña sobre el papel de las universidades para fomentar, emprendimientos en microelectrónica. ¿Qué experiencias de las universidades brasileras podría comentar? Bueno, está aí hoje uma ação bastante forte acá de incentivo à criação de novas companhias, não? Então, há várias possibilidades, não tenho tempo acá de falar de todas, mas em nossa universidade, em nosso instituto, há centro de empreendimentos em informática que se chama, e aí é possível ter o apoio para começar uma companhia na área de microeletrônica também, né? Hoje há uma companhia aí que se chama InPlace, que está sendo aí incubada neste sítio, não? E há outras oportunidades também em outros parques tecnológicos de acá. E, bueno, de um lado temos hoje também muitos problemas com o governo que temos atualmente, não esperamos que no próximo mês, nas eleições, tenhamos cambio, não? Mas, de toda maneira, está previsto para o próximo ano ter alguns presupuestos aí para ajudar aí o desenvolvimento da microeletrônica em Brasil, não? Então, há várias oportunidades aí, não? Você tem que ter uma boa ideia e bueno, as oportunidades lo temos, não? Perfecto, muchas gracias. Eu me gostaria de falar uma outra coisa que não creio que não puse nenhum slide acá, deixa eu dar uma mirada. Me gostaria de aproveitar a oportunidade também para invitar a mirarem as charlas que temos hecha por el capítulo CAS acá todos os viernes, quase todos os viernes, não? Esta semana não lo temos porque temos o Chip in Minuano, onde tem o SBCCI, não? Que é a conferência tradicional de microeletrônica acá em Brasil todos os anos. Este ano totalmente virtual, pelo próximo ano vai ser presencial em Rio de Janeiro, não? Pero el viernes de la próxima semana tenemos una charla de George Gillen, la semana siguiente una otra de Ian O'Connor de Francia, ¿no? Y la semana después tenemos el profesor Said de Delft, ¿no? Entonces, y quien no tuvo la oportunidad de mirar las charlas que ya lo hicimos, lo organizamos el año 2020, 2021, 2022, estão todas aí neste canal YouTube de CAS Rio Grande do Sul, não? Então, estão acesso livre, não? Acá tem detalhe também sobre isto, não? E temos aí os nomes
de los más conhecidos en el mundo, así como algunos más jóvenes que tienen temas muy interesantes, ¿no? Então, acá podem mirar, temos charlas com San Giovanni Vicentelli, com Giovanni De Michele, com Jan Rabai, ¿no? Jan Rabai, creio que todos conhecem, el autor de um dos livros mais importantes para conhecer o desenho de circuitos integrados, ¿no? Por aí vai, ¿no? Um nome muito... Temos aí cerca de hoje mais de 150 charlas que estão aí disponíveis, não? E uma outra coisa que acá está del chip minuano, todos os que são membros de CAS, por exemplo, podem, os estudantes que são membros de CAS, podem todavia se inscrever de maneira gratuita, não? Pero a conferência vai hasta amanhã, não? Por exemplo, amanhã temos aí o keynote de Alan Michenko, que é a parte de otimização lógica, não? Lo recomendo muito, não? E estes foram os outros keynote, há também muitos tutoriais e bueno, depois aí os que estão inscritos vão ter a oportunidade também de acessar as versões que foram gravadas aí da conferência, não? Pelo próximo ano em Rio, não? Então, todavia é possível fazer a inscrição gratuita para os estudantes de pré-grado que são membros de CAS, não? Outra invitação aí não vai ser cerca de, né, não está muito distante de Peru. Próximo ano teremos aí Elascas em Quito, não? A deadline para submissão de artigos é o 4 de setembro, mas também temos Ibertip e Prime LA, que é deadline é a metade de setembro, não? Bueno, hoje acá é uma conferência das mais importantes de AAA CAS, não? E há caminho muito rápido também para ter os best papers em edições de TICAS 1 e TICAS 2, não? E quizás aí de Peru poderia ter bus de estudantes para ir a Quito, não? Se está trabalhando aí com os organizadores para ter presupuesto de CAS para apoiar a ida de estudantes que têm artículos em Lascas ou Ibertip ou em Prime LA, não? Então, este é um ponto importante. E o próximo ano, a ISVLSI, que este ano foi em Europa, em Chipre, 2024 vai ser em Estados Unidos, vai ser acá na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, em Foz do Iguaçu. Acá também queremos ter alguns apoios para os estudantes que têm artículos submetidos aí apoiados, então seria uma grande oportunidade de vir a SVLSI num sítio que está mais cerca aí de Peru do que normalmente, né? Então, 20 a 23 de junho aí, né? E este é muito importante, não? Esta é uma coisa na área que cada vez é mais importante, não? Se miramos as companhias de punta em microeletrônica, não? O que querem primeiramente é uma pessoa que tenha doutorado. Por quê? Porque as companhias hoje, o ponto principal para poder competir no mercado é ter inovação. Quem tem mais possibilidade de ter inovação? Os que têm uma experiência em investigação. Claro que cada pode ter uma ideia, mesmo estando no pré-grado, não importa onde, não? Pero a experiência de investigação e na pós-graduação é muito importante, né? Outra coisa também que consideramos cada vez mais importante é que os estudantes de pré-grado deveriam ter a experiência de participar em las atividades de investigação em uma universidade. Então, por exemplo, em La Católica de Peru, né, se está celebrando 30 anos do grupo de microeletrônica, não? Então, há uma grande oportunidade aí para os estudantes de eletrônica e de computação de La Católica de Pelotas, de Peru, de ter uma experiência em investigação
todavía ahí en la Católica, ¿no? Para empezar a tener esta experiencia no necesitan ir a un otro sitio, ¿no? Entonces ahí hay gran posibilidad, ¿no? Me gustaría también acá de aprovechar para dar mis felicitaciones ahí por el 30 años del grupo, ¿no? Que tiene sido muchas personas ahí que tienen sido formadas con gran calidad, ¿no? Entonces, recomiendo a todos los estudiantes de pregrado que todavía están ahí mirando, de invitar también a sus colegas ahí, de hacer más atención a que se pasa ahí en el grupo de microelectrónica de la Católica y participar a los proyectos de investigación. Antigamente, en el tiempo de mis abuelos, quizás, ¿no? Se decía que cuando se termina el pregrado, se tiene dos opciones, ir a la industria o ir a continuar en la academia. Y los que van a hacer doctorado son los que van a la academia. Esto no es más verdad hace mucho tiempo, ¿no? Hoy las compañías de punta prefieren personas que tienen doctorado. Yo tengo estudiantes de doctorado que fueron, por ejemplo, trabajar en Intel, entraron 5 posiciones arriba en la carrera por tener el doctorado, ¿no? Entonces, quien tiene un doctorado en microelectrónica hoy puede elegir dónde quiere ir porque hay oportunidad por todo el lado, ¿no? Entonces, esto espero que todos los estudiantes que estén mirando tengan esto como una cosa muy importante, ¿no? Hay unos que a veces están tentados de terminando a graduação, de ir trabalhar na companhia para ganhar um pouquinho mais de plata, pero não tem que considerar que se tem condições de se quedar um pouco mais e ter um doutorado na área, vai ter oportunidade depois de ganhar muito, muito mais, não? Então, bueno. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por todos los consejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el correo del profesor Reis, reis@inf.ufrgs.br. Y bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu conferencia y muchas gracias a todos los que han estado presentes. Hasta luego. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Fue siempre un gran placer ahí. Espero nos encontrarnos personalmente en un futuro cercano ahí. Gracias y hasta Así la será. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima y Gracias. gracias. Gracias a todos. Hasta luego.